Obrigada, Eliana. Bom, eu também estou bastante impactada com essas duas falas, né? Não tinha, quer dizer, tinha comentado até com a Eliana, que é um misto de perplexidade, né, e emoção, né, porque eu acho que essas duas falas, e aí isso aí ficou confirmado com a fala da Carla, essas duas falas me deram a impressão que elas é como se tudo que tivesse sido dito ontem, inclusive nas rodas de conversa, pelo menos na que eu tive presente, tivesse se desembocado nessas duas falas, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante, né, para nós aqui hoje, né? Quer dizer, como se tivesse um fio que alinhava, quer dizer, eu escutava, né, coisas que o Carlos Augusto tinha dito aqui, que a Jo tinha falado sobre psicanalista safe, sobre a questão do desmentido, enfim, uma coisa atrás da outra, né? Então, eu acho que confirmando um pouco o quanto o Ferenczi nos dá ferramentas, né, para olhar para esse contemporâneo, né? Olhar para o contemporâneo de um lado e olhar para nós, enquanto analistas, de outro, né? Quer dizer, o que a gente faz com tudo isso, né? Como é que a gente vai viver todas essas coisas. Eu não vou falar muito, porque a gente está um pouco avançado na hora e temos problema de entrega, né, do RDC, aquela coisa toda, e eu acho que, então, talvez, se a gente pudesse passar para as perguntas, fosse mais adequado. Oi. Várias perguntas e depois responde, tá bom assim? É melhor? Então, tá. Então, vamos a algumas perguntas e aí elas respondem. Tá? Queria agradecer extremamente a Carla e a Eliana por imensamente tocado. Eu acredito que foi isso para mim própria. Fala mais alto. Eu devo levantar a voz ou a pessoa? Vou levantar a voz. Às vezes, levantando a pessoa, levantando a pessoa pode ajudar também. Um pouco a experiência do certo achatamento também que eu vi. Então, o que eu queria, agradecer demais, e eu acho que no espaço dos nossos consultórios, nesse nosso espaço aqui, nós temos um campo de transformação possível em relação ao que foi denunciado. A minha pergunta é: que outros campos podemos engendrar conjuntamente? E eu quero esclarecer o porquê que essa é uma pergunta importante e, ao mesmo tempo, muito sofrida para mim. Eu enveredei para um certo fazer político, acadêmico, mais ou menos recentemente, e sofri muito com isso, e verifiquei que o campo em que entra a política traz o sentido originário do termo, né, que era comprometido com a democracia na cidade. Então, ontem mesmo estava confraternizando com os colegas daqui e fui chamado para uma reunião que tinha a ver com essa outra experiência que eu tive recentemente, né? E lá eu quase fui instado a assinar o meu ingresso num partido político, de repente, assim. Então, o que eu quero só dizer assim: o que nós podemos fazer para restituir o verdadeiro sentido da política, o sentido originário, enquanto psicanalistas, né? E que está por pensar. Essa questão que o impacto dessas dadivosas falas me levou e que eu queria compartilhar, tá bom?
Alguém mais tem alguma coisa para perguntar? Eu queria também agradecer Carla e Eliana, e acho que são 2 comentários, basicamente, né? Não sei exatamente, são perguntas. O que me ocorre é que essa ideia dos confins, né, do que a gente pode dizer em associação livre, né, em pensar como analistas, em escutar, me parece que essa mesa ela realmente coloca esse problema de uma maneira muito material, muito concreta, e em termos de reações, né, afetivas, sentimentais, me parece assim que tem algo que provoca incômodo, né? Então, acho que Eliana, quando trouxe o título do trabalho, ele já declara, né, o incômodo. O trabalho da Carla, eu acho que ele tem um efeito de silenciamento no primeiro momento, né? Eu vi aquele quadro, Carla, que é da tranquilidade, né? E para mim, me parece um pouco também algo da melancolia, né? E do silenciamento, aquelas imagens, né? Quando eu vi a primeira vez, né? Quando você mostrou aquilo, eu não acreditei. Quer dizer, o primeiro sentimento é de incredulidade, né? Então nós oscilamos entre o silenciamento e o limite do que a gente pode efetivamente pensar, né? E eu lembro, participei com a Júlia de uma mesa lá em Belo Horizonte, e o Fábio Belo organiza uns eventos, né, transdisciplinares, psicanálise, direito e literatura, e foi em torno, o tema foi racismo, né, e foi em torno a partir do livro da Carolina Maria de Jesus, né, o Diário de uma Favelada. E aconteceu um negócio incrível. Tinham negros na plateia. Né? A Conceição Evaristo. Na academia. Então o Fábio, de alguma maneira, conseguiu uma espécie de... A Conceição Evaristo estava na plateia E a fez Conceição conferência Evaristo final, que foi a melhor de todas. Exatamente, a Conceição estava, você. Então, como os 2 temas, né, no que toca a situação do Brasil, eu acho que eles a estão gente vê interligados. isso aqui. E racismo e fome, né, são temas intimamente ligados no Brasil. Tem a questão da Cristina, claro, Exatamente. né, mas as autoras que a Carla citou, pelo menos 2, né, que é a Conceição Evaristo e a Carolina Maria de Jesus, que são reconhecidas pelos movimentos coletivos negros, né? Então, eu só queria dizer do incômodo, no sentido positivo, né? E imagino da dificuldade que vocês tiveram ao pensar essas questões. Bom dia, parabéns pela mesa. Meu nome é Paula. Eu queria fazer uma pergunta para as 2, para a Eliana e para a Carla. A combinação da questão da experiência do mutualismo numa associação como o IPRED, que de fato é isso, a gente lida com pessoas muito diferentes da realidade da gente, assim, que sequer é imaginável. E muito do que o Ferenc escreve sobre análise mútua, quer dizer, levar isso para a transferência na relação com esse mundo tão diferente. Então, se vocês 2 pudessem dar uma conversada sobre o mutualismo e trabalhar com a situação de uma instituição como o IPRED. Obrigada. Essa instituição que ela não trabalha. Queria perguntar uma coisa para a Eliana. Peraí que está gravando. Espera que tem que gravar. Peraí. Chega. Mas você tem que ser Precisa. gravado, Carlos Augusto. Sorria, você está sendo filmado. É. Não, Eliana, você está estudando essa questão, né, do racismo, eu fiquei pensando aqui a seguinte coisa, né, porque é um tema identitário, né, questão das identidades e tal, e hoje em dia está muito colocado
o problema, justamente, né, é da questão do que é a identidade, como a identidade se coloca, e quais são as possibilidades, né, de um certo endurecimento da identidade, realmente começar a se contrapor a uma política de diferença, né, um debate interno no movimento negro. Mas a minha questão é a seguinte, como é que você vê esse problema do lugar de fala? Tá? Lugar de fala. Eu não poderia deixar de te perguntar isso, porque é um problema. Né? Eu acho que o problema é um problema no sentido da dificuldade que é isso. Né? Porque, a princípio, vamos dizer assim, de uma perspectiva mais dura, mais segmentária, falando em termos do Guattari, só o negro poderia estar nesse lugar para falar, né? Ou teria uma suposta autoridade para falar. Né? Então, eu acho que isso, hoje em dia, é uma questão que está muito assim, candente, né? Nesses debates sobre políticas identitárias, etc. Eu queria saber como é que você entende isso. Eu não estou estudando isso, mas eu tenho visto isso, tenho percebido isso, né? Porque realmente, né, o lugar de fala está sendo está muito presente nesse debate. Né? Então, eu queria ouvir de você qual é a sua posição, o que você acha disso, e como é que até, se é que tem alguma perspectiva oferecida em relação a isso, não sei nem se tem, né? Mas principalmente na perspectiva do racismo, dos debates, né, sobre o racismo e antirracismo. Né? Era mais ou menos. Mais alguém? Sim, ele está querendo falar um certo. Ah. Me sinto assim, convocado a compartilhar. Eu tenho uma carreira profissional a partir da minha formação médica que vai para 51 anos agora. Eu fui cirurgião geral durante os primeiros 20 anos e tudo que foi se falando aqui me obriga, eu acho, a contar um pouquinho, inclusive o Fábio Herman, que foi meu colega de classe, que foi mencionado agora há pouco. Eu era cirurgião e antes da era da cimetidina, do Zaganete, operava-se muita úlcera do estômago e do duodeno. Eu trabalhava no Instituto Público. Curiosamente, em muitas situações, pessoas que vinham com indicação formal de cirurgia de úlcera, e eu estou me referindo especificamente a trabalhadores da construção civil, e eles viviam, eu acho que isso não terá mudado muito, em acampamentos onde eles eram números, trabalhando o dia inteiro. Ao fim do dia eles se recolhiam anonimamente num lugar onde não havia família, onde eles eram mais um. Por razões até de fila, mais uma vez era necessário, a partir da marcação da cirurgia, iniciar um período de licença em que eles, algumas vezes, iam aguardar a data da cirurgia, voltando para o Nordeste, onde tinham as suas famílias. Curiosamente, isso foi ficando muito marcante para mim e fez parte, aliado à minha condição de preso político, das reflexões que tudo isso me acarretou, de acabar saindo da cirurgia e indo buscar as raízes do que eu observava acontecer com eles. Eles voltavam curados desse convívio com a família, onde eles resgatavam a sua identidade pessoal. Creio que, possivelmente, nenhum tratamento psicoterápico fosse ter podido resolver esse problema, que eles pura e simplesmente, ao resgatar a sua condição identitária nessa experiência real, então toda essa integração de corpo, mente, o social, o trauma, que não é um acontecimento isolado, mas sim o dia a dia, esse cotidiano traumático. Eu só quis compartilhar com vocês isso e, de fato, uma mesa rara e foi muito importante. Obrigado.
Está ok? Carla, quer começar? Bom, eu vou meio que mudar um pouco a ordem das perguntas, porque... Então, vou começar pela do Carlos Augusto, que foi a mais direta, né? Eu acho que, assim, quando eu resolvi fazer esse texto, quer dizer, eu estou às voltas com essa questão desde desse evento, né, desse caso que eu atendi, que foi uma coisa muito dolorosa, muito difícil e maravilhosa, por outro lado, né, absolutamente maravilhosa, pelo que ela me deu, né, nessa carta que ela me escreveu. E, enfim, isso disparou assim, muitas coisas e outros pacientes, né, que eu atendo, negros, me fizeram ir adiante com essa questão. Mas, enfim, essa história do lugar de fala, eu não sou uma estudiosa dos autores do movimento negro, né? Estou lendo algumas coisas, mas o que eu estava procurando era como poder falar disso como branca. Né? Tanto que o título do trabalho é Reflexões de uma psicanalista branca. Ou seja, é preciso racializar o branco, porque o branco não tem lugar de raça. Né? Então, você tem as raças, que são, né, as negras e etc., e o branco não existe. O branco é o homem, é o humano, é o universal. Ele não está nesse lugar. Por isso que quando surge essa questão do lugar de fala, de que lugar que eu vou falar? Né, se eu não existo, se eu sou uma abstração. Então, a ideia de fazer esse trabalho, né, de começar a escrever sobre isso, e tem outras pessoas, né, eu fui me municiar de pessoas que vão trazer essa discussão, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, é de que é preciso racializar o branco nesse sentido da raça ser um conceito político, né? Ele não tem nenhum outro embasamento a não ser o conceito político, e nos racializarmos, ou seja, nos colocarmos como uma raça entre as outras, né? Um lugar político entre os outros, e daí você poder falar, e vai ter que brigar para poder falar. Né? Porque, outro dia... Quando você, Daniel, falou, a gente está numa plateia praticamente branca, né? Isso é o que acontece. Outro dia teve uma conferência no EBEP da Fátima Lima, que é uma professora da UFRJ, uma médica, uma militante negra, foi falar sobre branquidade. Né? Foi uma conferência maravilhosa. E o EBEP é minha sociedade, então eu estou acostumado a estar lá. E, nesse dia, estava a plateia inteira, praticamente toda negra. Tinha, assim, uma meia dúzia de pessoas brancas. E eu senti o estranhamento disso. De repente, aquele meu território, né, que eu estou lá sempre, de repente, era outro. Estava preenchido por outras pessoas com outras falas e com outras questões e outras afirmações. Né? E uma das afirmações é a questão de quem pode ser terapeuta de um negro, que é a questão que a Jo trouxe ontem, né, do PsySafe. E existem sites no Brasil, né, tem um site que é Indique uma Mina, né, que é tanto feminino... Oi? Tem Indique uma Preta, tem Indique uma Mina, né? Então, são sites que procuram você ter uma indicação precisa. Eu fui procurada, há umas semanas atrás, por um rapaz negro que queria fazer análise comigo, porque ele sabia que eu estava pensando sobre essas coisas. E eu perguntei para ele, mas e por que você não procura um terapeuta? Eu quero fazer com você. Porque né, para ele, o ser um negro não era uma condição suficiente, a garantia, porque não é. Eu acho que o grande equívoco dessa...
E a Fátima Lima, nesse dia, foi perguntada sobre isso, e ela disse, olha, são situações... Eu fiz análise com uma pessoa branca, fiz análise com uma pessoa negra, foram duas análises importantíssimas, muito diferentes. Mas o ser negro não é garantia de ser um bom terapeuta para um negro ou para um branco, assim como ser branco, né? Então, isso precisa ser chacoalhado de alguma forma. Eu estou vivendo essa chacoalhação, né? Não foi uma coisa que eu fui procurar, aconteceu, foi uma catástrofe para mim, e, a partir dela, essas questões... Mas essa questão do lugar de fala, eu acho que é uma coisa que vai ter que ser mexida, porque eu acho que, no momento, não tem como não ser identitário, mas é preciso poder ir além das identidades, senão, né, essa coisa não caminha, senão você vai ter só embates identitários. E eu acho que, nesse momento, né, o Guattari fala isso, as formações identitárias são importantes num certo momento, mas elas são reacionárias em princípio. Elas tendem a um fechamento. Então, e a outra questão que eu queria pegar da Paula, sobre a mutualidade... Deixa eu tentar, porque é um tema daqueles que a gente fica rodando em volta dele anos, né? Pensando sobre a mutualidade. Eu acho que a questão da mutualidade começou a ficar mais palpável para mim a partir dessa experiência, né? Em que realmente aconteceu uma... Quer dizer, eu fui analisada por uma paciente na medida em que ela me colocou em xeque, né? E me colocou em xeque dessa forma, que foi uma forma muito amorosa, inclusive, não foi uma forma de... Né? Foi uma ruptura amorosa. E agora eu tenho pensado muito assim, como que você percebe no trabalho, né, esse movimento mutualista, como você falou. E acho que isso, talvez, se a gente não se dê conta disso, talvez não exista muito análise, né? Mas é uma coisa assim, muito... eu não tenho isso conceitualmente pensado nem nada, é uma experiência, né? Faz parte de uma experiência, e uma experiência, em vários momentos, assim, muito difícil, muito... nem sempre bem-sucedida, como as experiências de mutualidade do Ferenczi também não foram, né? Mas acho que talvez esse seja um dos caminhos do trabalho analítico. Quando você fala do resgatar a condição identitária, né, quando eles retornam para lá, eu só discordo um pouco que é a condição identitária. Eu acho que eles resgatam o seu lugar, né, o seu lugar afetivo. É isso que os cura, e não só uma questão identitária. Porque o que há é que, naquele lugar, estão os afetos, estão as histórias, estão os contatos, né, e é isso que eles estão completamente deslocados quando vêm para cá. E a sua questão, eu não sei responder. Você colocou a questão de expandir, né, para a prática, porque eu fiquei meio confusa se era uma questão, uma prática política, partidária ou coisa assim, ou uma prática pública. É uma prática político-cultural, né? Uhum. Por exemplo, para dar um exemplo, sem falar muito, as psicanálises republicanas, as psicanálises abertas... Isso, sim, sim. Eu acho que são essas experiências que estão sendo feitas. Aqui no Rio, eu conheço mais as experiências de São Paulo, né? Mas aqui no Rio tem um grupo que não é, eles não são nem psicanalistas, são terapeutas, que são os escutadores, né? E eles têm um trabalho com arte, quer dizer, na verdade, não é nem uma coisa de terapia. É um grupo que se reúne com pessoas, né, e fazem umas experimentações artísticas que eu acho bem interessante.
né? E acho que devem ter outras iniciativas, né? Porque, a partir do ano passado, esse negócio se desencadeou. A necessidade de conversar com as pessoas na rua, né? Isso está... E, em São Paulo, eu sei que tem vários grupos que... Porque acho que isso precisa ser feito, né? Até porque a gente cada vez perde mais espaço no SUS, que seria um dos lugares, né? Que é o lugar, né? Disso, e está sendo sufocado. Bom, então... Tá. Posso? É muito difícil falar sobre esse trabalho. Assim, eu também fico sob efeito desse mesmo silenciamento, né? Eu acho que trazer o texto mais pronto acaba que também é uma estratégia assim, de tomar uma certa distância para olhar essa paisagem de longe, né? E, ao mesmo tempo, de perto, né? E, portanto, toda essa questão, Paula, que você coloca sobre a dimensão da mutualidade, assim, acho que é um desafio que a gente vive a cada dia na instituição, né? Também não tenho na minha história singular, pessoal, né? A marca da fome, né? Então, assim, de que lugar também é possível construir não só esse lugar de fala, mas também esse lugar de escuta, né? Onde a gente não reproduza nele, né, uma situação igualmente traumática, né? Eu acho que levar essa palavra, né, até esses confins também da arte e da literatura tem sido importante no trabalho que a gente tem feito dentro da instituição, né? Então, bom, e acho que, de algum modo, né, quando você coloca que outros campos de transformação seriam possíveis de serem criados, né, a partir dessas práticas, eu acho que esse é um deles, né? Mas dentro também das experiências clínicas que a gente tem podido fazer fora de uma clínica mais tradicional, dentro das instituições de saúde, né, antes de todo esse desmonte que a gente também tem experimentado dentro das instituições, um certo desmonte, né? E acontecendo uma coisa muito curiosa no IPRED hoje, né? Há um deslocamento e uma tentativa de um certo silenciamento da instituição nessa perspectiva da desnutrição, e eles têm abarcado a clínica do autismo, porque é a única clínica que, nesse momento, o SUS tem conseguido sustentar algumas verbas, né? E para que a instituição sobreviva, eles estão se deslocando, né, do atendimento dessas mães e crianças para começarem a atender crianças autistas. Agora, acho que isso, inclusive, é uma observação importante. Ao longo desses 10 anos, um pouco mais, que eu desenvolvo algumas pesquisas e trabalho clínico na instituição, nunca nenhum de nós presenciou a entrada de uma criança autista na instituição, né? Isso é muito curioso também, assim, né? Embora, né, a gente assista aí uma certa, enfim, acho que um momento onde essa questão do diagnóstico do autismo também tem ocupado os espaços, né, políticos enfim, importantes, né? O que a gente vê lá é que essa clínica não necessariamente é uma clínica onde se produz uma criança com um quadro de autismo, por exemplo, né? Mas a instituição tem abarcado isso como uma possibilidade a partir do momento que isso traria uma certa sobrevivência, né, à política institucional que eles desenvolvem. Mas, enfim, acho que a gente já está aí num certo limite de tempo. Eu não vou me alongar, né, mas
enfim, queria dizer disso, da dificuldade, muitas vezes, de voltar a falar desse tema, de mostrar essas imagens, né? Mas eu acho que, enfim, é uma denúncia que a gente precisa começar a fazer, né? E trazer esse lugar de fala também para esses sujeitos, né, que sofrem dessas experiências, né, que, como falei no meio do texto, são inclusive sujeitos que não conseguem ainda testemunhar através da escrita as suas experiências, só muito recentemente, né, essa escrita começa a surgir a partir daqueles que realmente experimentam a experiência da fome. Gente, vamos ficar por aqui. A gente tem um café rápido.